Fala galera, hoje o Longocast está trazendo uma nova proposta para vocês: Coronavírus no Enem. Tudo o que você tem que saber. Bom, se você pretende prestar algum vestibular pelos próximos tempos, é muito importante você entender o que está acontecendo com o mundo agora, ou lá na frente, o que vai ter acontecido com o mundo nesse período de 2020, 2021, por conta dessa pandemia do coronavírus e tudo mais. Então, eu preparei esse material especial com 10 tópicos sobre o que você tem que saber para fazer um bom vestibular como o Enem ou ainda outros vestibulares específicos. O fato é que esses 10 tópicos muito provavelmente vão estar presentes nos próximos vestibulares que forem formulados, afinal, muitas das provas que nós encontramos para o ingresso em diversas universidades no Brasil são provas que são muito antenadas na realidade. O próprio Enem é um vestibular que cobra muito assuntos atuais, assuntos recentes, então é muito importante a gente ter essa noção. Bom, você pode ver que essa imagem inicial que está aparecendo para você é coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid-19 no Enem. A realidade é que tem diferença, e essa é a primeira e mais básica que você tem que saber. Coronavírus é um tipo de vírus que tem esse nome devido à sua característica física, morfológica, de apresentar um formato, como você pode ver na imagem ao canto inferior esquerdo, uma morfologia como se fosse uma coroa de proteínas em volta. Eu já vou falar disso um pouco melhor. O SARS-CoV-2 é o tipo de vírus causador da pandemia da Covid-19. A Covid-19 é a doença, o SARS-CoV-2 é o vírus e coronavírus é o tipo de vírus ao qual pertence o SARS-CoV-2. Lembrando que vírus enquanto ser vivo é um debate um tanto quanto complexo. Bom, passando da nossa capa, a gente pode chegar à nossa imagem que vai basear e nortear esse vídeo. São 10 tópicos que eu acho que são fundamentais de termos em mente para fazermos um bom vestibular. E eu separei eles conforme áreas do conhecimento, com exceção ao décimo, que é um pouco mais além, que mistura um pouco de tudo, e por isso que está como preto. Bom, os três primeiros tópicos falam sobre ciências da natureza. A gente pode pensar em algumas coisas principais dentro disso. Por exemplo, a gente vai observar como primeiro tópico, que eu acho que é fundamental a gente saber, a questão da bioquímica do vírus. Então, passando para a imagem, essa é uma imagem que eu encontrei no Instagram, agradeço a um professor que me recomendou, e que fiz questão de traduzir para o português, porque é muito interessante a gente observar a maneira didática que esse Instagram, errantscience.com, no caso também tem o site, conseguiu criar essa imagem super didática, super simples, para a gente entender como é a Covid de uma maneira muito mais tranquila. Basicamente, todos os vírus vão apresentar uma estrutura central, uma estrutura padrão, que é o capsídio e um núcleo. Esse núcleo vai conter o seu material genético e esse capsídeo vai ser meio que um envoltório formado por proteínas denominadas capsômeros. No caso da Covid-19, você vai observar uma membrana externa, ou seja, uma membrana que vai além desses capsômeros. Por uma questão didática, eu acredito que eles não tenham representado esse núcleo de capsômeros, mas basicamente o que nós temos que observar é que essa membrana, que é uma bolsa, um envoltório do vírus, é lipídica, ou seja, é basicamente constituída por lipídios. É claro que a gente pensa em membrana, a gente pensa logo na membrana plasmática, que é uma cadeia bicamada de fosfolipídios com proteínas aderidas. Mas o principal componente da membrana são lipídios. E é por isso que lavar as mãos com água e sabão é tão fundamental e importante, porque a água com sabão é capaz de dissolver, de desfazer essa camada, essa membrana, fazendo assim com que o vírus não sobreviva, entre aspas, sobreviva. Por que ele falou, entre aspas, não sobreviva? Porque o debate se Covid, se o vírus é algo vivo, é muito interessante. Porque há quem defenda, dentre os pesquisadores, que os vírus são algo vivo, porque ele tem material genético próprio, ele consegue alterar o metabolismo da célula para a produção das suas próprias proteínas. Porém, o vírus não tem metabolismo próprio, por exemplo. Isso é algo muito interessante. Outro fator importante a gente pensar é que o vírus não vai apresentar uma questão muito fundamental, que é a célula. O vírus não é formado por células. E quando a gente pensa que a célula é a unidade básica de todo ser vivo, a gente não consegue enquadrar o vírus como ser vivo por conta disso. É um debate muito profundo, mas eu estou comentando assim essas questões principais. Aí vocês podem observar nessa imagem super didática
as proteínas S, também chamadas de proteínas spike, por isso S, que elas atuam meio que colando o vírus com outras células, prendendo. Isso está relacionado também à facilidade do coronavírus, dos coronavírus, né, que são esse tipo de vírus que apresenta essa característica, de se fixar em outras células e infectá-las com maneira tão eficiente. Também por conta das proteínas E, que ajudam nesse processo de infecção. Quando a gente olha lá embaixo as proteínas N, elas estão relacionadas à proteção e camuflagem, entre aspas, contra o sistema imunológico do hospedeiro. Ou seja, elas ajudam a evitar que o sistema imunológico haja de maneira rápida, de modo a evitar uma contaminação e uma parasitose efetiva do vírus. Então é importante a gente observar isso. E quando eu boto RNA, o material genético que irá comandar a replicação e infecção, é importante a gente ter uma noção muito específica da Covid-19, no caso do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus em si, que ele é um vírus de RNA positivo, ou seja, ele é um vírus de RNA senso positivo. O que isso quer dizer? Que ele vai apresentar um RNA tipo mensageiro, que é automaticamente lido pela célula. No que infecta, não passa por processo de transcrição, por exemplo, ele é lido diretamente. Isso torna o processo de infecção muito mais rápido e muito mais perigoso, porque ele está muito mais suscetível a mutações. E é por isso que a gente vai observar tantas das vezes coronavírus por aí. É um vírus muito mutável, é um vírus que tem essa capacidade muito forte. A propósito, o fato de ser SARS-CoV-2 é porque já teve um SARS-CoV-1 lá atrás, mas isso é assunto para daqui a pouco. Bom, passando um pouquinho mais, a gente pode pensar, além dessa bioquímica do vírus, voltando para a nossa página inicial, que você vai perceber o que? Danos à saúde e importância da pesquisa. Por que eu elenquei isso? Porque o que o coronavírus causa é importante ser observado. Por quê? Porque pode ser que a prova de vestibular não vai te perguntar os sintomas da Covid ou os danos à saúde. Em compensação, pode perguntar o funcionamento dos sistemas que são afetados e coisas do tipo. Então é muito importante a gente pensar que o sistema respiratório vai ser um dos principais afetados. Por quê? A Covid basicamente afeta os nossos pulmões, diminui a capacidade alveolar de trocas gasosas, ou seja, de promover a hematose, com o nosso sistema circulatório. Lembrando, hematose é aquela troca de gases que faz o sangue venoso se transformar em sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio. Quando os nossos alvéolos são impedidos de fazer essas trocas gasosas devido à ação do SARS-CoV-2, que vai causar, no caso, a Covid, que é a doença, nós temos que ter claro em mente que esses danos à saúde são danos ao sistema circulatório indiretamente, mas principalmente ao sistema respiratório. É claro que problemas no sistema circulatório também já foram comprovados, inclusive por universidades brasileiras. E aí entra a importância da pesquisa. Muitas universidades ao redor do mundo estão sendo os principais polos de produção e desenvolvimento de pesquisas, ou até mesmo de materiais, equipamentos de proteção, por exemplo, básicos. Muitos estão sendo produzidos por universidades no Brasil, no caso, principalmente quando pensamos em território nacional. Ainda desenvolvendo novas tecnologias, novos respiradores. A Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um respirador com um custo muito mais baixo. A USP, Universidade de São Paulo, desenvolveu uma série de tecnologias e tem testado muitos medicamentos. Esses são só dois exemplos, porque basicamente quase todas as universidades federais estão trabalhando para ajudar a sociedade nesse combate ao coronavírus, ao novo coronavírus. Então é importante a gente pensar bastante nisso. Além desses danos à saúde mais clássicos, há pesquisas que indicam possibilidades de danos também ao sistema circulatório no que diz respeito a causar problemas de coagulação. Alguns pacientes foram identificados como sofrendo com embolias. Então é importante a gente ter em mente que outros danos são possíveis e cada vez mais são encontrados. Além disso, danos ao sistema nervoso. Por exemplo, pacientes que tiveram seu sistema nervoso afetado. Quando foi feita uma autópsia mais invasiva em alguns desses pacientes, constatou-se esse tipo de dano. Então, os reais prejuízos e malefícios da Covid ainda são desconhecidos, porque pessoas que supostamente estão curadas podem apresentar problemas muito mais graves e duradouros. Então, é algo que a gente tem que tomar, além de muito cuidado na hora das nossas ações cotidianas para evitar esse tipo de contágio, porque é algo muito perigoso, essa questão do grupo de risco é muito complexa, porque por mais que haja pessoas imunodeprimidas que já têm seu sistema imunológico enfraquecido, como é o caso dos idosos, por exemplo, você vai ter uma população inteira sendo um possível afetado de maneira bem grave. Porque quando você tem um jovem que tem problemas, às vezes, circulatórios causados indiretamente pela Covid, você vai observar que esse jovem futuramente tem muito mais chance de ter problemas como infarto do miocárdio
ou ainda um acidente vascular encefálico, AVE, ou ainda, pela nomenclatura mais antiga, um AVC. Então é importante a gente observar isso. Por fim, dentro dessa questão dos tópicos mais da área das ciências da natureza, a bioquímica do vírus, a subnotificação, lockdown e termos técnicos. Subnotificação entra como alguma coisa científica? Na minha concepção é algo interessante. Por quê? Porque essa subnotificação é causada em grande parte por questões de ausência de testes. E, bom, você pode perceber que está um tom de azul um pouquinho mais escuro. Levemente. Por quê? Perdão, levemente mais claro. Esse tom é também para identificar que isso já é um pouco menos só das ciências da natureza e já vai entrando nas humanas. Por quê? Subnotificação é causada em grande parte também pela ausência de testes. Quanto mais se testa a população, mais se sabe os reais prejuízos, os reais dados acerca da Covid no Brasil e no mundo. Países que testam mais têm mais condições de lidar com a doença de maneira eficiente, de maneira eficaz. Quando se testa pouco, pouco se sabe sobre a realidade e ainda pouco se sabe sobre como agir. Em que ponto desse gráfico às vezes nós estamos? Aí do lado eu coloquei um gráfico que eu vou falar um pouco mais na interpretação de gráficos, mas é importante a gente saber que os nossos gráficos atuais muito provavelmente estão consideravelmente defasados, justamente pela subnotificação. Então, é necessário que se tenha atenção a isso, porque a situação, infelizmente, está pior do que parece, por conta dessa subnotificação. E por isso é necessário que a gente pense em medidas mais eficientes, como a questão do isolamento social. E quando a gente fala de isolamento social, a gente está entrando em dois tópicos complexos: a segurança social e a seguridade social. Ou seja, é necessário que garanta-se a vida às pessoas, fazendo e mantendo questões como o isolamento. Mas ao mesmo tempo não se pode achar que essas pessoas vão viver de renda enquanto estão lá. É necessário que se ofereça subsídios ou pelo menos garantias para que essas pessoas que estão ficando em casa para não morrer com a Covid também não morram de fome. O auxílio emergencial, por exemplo, é uma medida necessária de fato, mas não pode estar como uma medida isolada. É necessário que os políticos e os governos ajam de maneira integrada. Os três níveis de governo, federal, estadual e municipal, têm que integrar políticas para permitir que as pessoas consigam sobreviver de verdade, de maneira a evitar a Covid e a evitar outros problemas causados, por exemplo, pela desigualdade social no Brasil, algo tão presente e que estão sendo agravados pela Covid. Então é muito importante a gente observar isso. O lockdown, por exemplo, que eu acho que é um termo complexo da gente pensar, eu acho que é melhor a gente pensar numa tradução literal para o português, o tranca-rua, é algo muito interessante, porque ele pressupõe nada mais nada menos do que 70% de isolamento social, no mínimo. Além disso, segundo as ideias por trás do lockdown, apenas os serviços essenciais devem permanecer funcionando. Ou seja, outros serviços que não estariam dentro dos essenciais, e aí também entra barbearia e salão de beleza, por exemplo, devem permanecer fechados, porque o lockdown é essa política mais extrema na tentativa de um combate de frear essa questão do contágio pela Covid. E outros termos técnicos que eu acho que são importantes a gente ter em mente é a questão do isolamento social, vertical e horizontal. O vertical está relacionado a só as pessoas que supostamente pertencem a um grupo de risco, mas como eu já falei, desmentindo um pouco, todos podem ser muito afetados. É claro que há um grupo de risco, mas muita gente pode se ter problemas graves mesmo não pertencendo a esse grupo. E o isolamento horizontal? Esse seria é o mais indicado porque engloba toda a população. Além disso, antes de se saber sobre essa questão de todos serem possíveis potenciais afetados pela Covid, você também tem que considerar que as pessoas que não fazem parte do grupo de risco podem atuar como vetores de transmissão. Eu, por exemplo, moro com uma tia de 68 anos. Ou seja, eu indo para a escola, por mais que não participe do grupo de risco, não seja imunodeprimido, não tenha problemas respiratórios crônicos, tudo bem, a sinusite não estou considerando aqui agora. E assim, o que que acontece? Se eu for contaminado, eu trago a Covid para minha tia que mora comigo. E essa é a situação de muitas pessoas, muitas pessoas no Brasil. Então a gente tem que considerar essa questão da ineficiência do isolamento vertical. Isso aqui eu estou trazendo termos, dados teóricos e técnicos e científicos, tá? Então, assim, estou tentando basear toda a minha explicação em cima da ciência e das recomendações oficiais. Outros termos técnicos que são importantes, podemos elencar a questão da diferença entre pandemia, epidemia, surto. Surto que está mais relacionado a uma doença que não era conhecida naquela região, que não era comum naquela região e de repente tem uma explosão do número de casos.
epidemia está relacionado muito fortemente a esse surto. E a diferença entre pandemia e epidemia é a questão principalmente do alcance. A pandemia afeta todos os continentes, ou pelo menos afeta mais de um continente, no caso, para falar de uma maneira um pouco mais simples, porque a Antártica realmente eu não faço ideia se tem casos confirmados de Covid na Antártica. Falhei nesse dado de pesquisa. Mas é um termo muito importante da gente ter em mente. Outros termos, por exemplo, agente etiológico e vetor. O vetor que é quem transmite, o agente etiológico é quem causa. O agente etiológico da Covid é o vírus SARS-CoV-2. E quem é vetor? Bom, a gente pode considerar um morcego, né, que é o principal iniciador, da onde surgiu, mas também a gente pode considerar outros seres humanos, como eu falei, exemplificando. Eu posso ser um vetor da Covid, você pode ser um vetor da Covid. E é por isso a necessidade de isolamento, para evitar esse tipo de problemas. Aliás, quando a gente fala de medidas preventivas, a gente está falando de muitas coisas. Eu vou chegar nisso já já. Bom, quando a gente pensa nesse vetor principal da Covid, que é o morcego, eu acho importante fazer um comentário sobre o porquê que os morcegos às vezes estão tão relacionados a diferentes vírus e doenças que vão surgindo ao longo do tempo. Os morcegos têm um sistema imunológico muito forte. Os seres humanos são imunes a uma série de vírus por conta do seu sistema imune ser bem forte. Mas quando o ser humano está submetido a um vírus, o qual ele não tem uma imunização prévia, a gente fica suscetível a desenvolver a doença. É essa a importância da vacina, que vai fazer com que o nosso sistema imunológico esteja em contato com um antígeno inócuo, ou seja, incapaz de gerar a doença, e a partir daí nós vamos desenvolver o que? Anticorpos e uma memória imune. Essa memória imune vai evitar que nós tenhamos problemas em relação a isso. Bom, quando a gente pensa nos morcegos, então pode-se dizer que, eliminando os morcegos, então elimina-se as doenças? Não, porque a verdade é que essas contaminações estão relacionadas à interação entre essas espécies que são vetores e a humanidade. Então, quando nós pensamos nos morcegos, os morcegos em geral não têm esse contato direto com a humanidade. Quando que vai acontecer esse tipo de contato? A partir de desmatamentos de áreas naturais nas quais já vivem esses morcegos, nós vamos perceber um maior contato, principalmente de populações rurais às vezes ou que trabalham no campo com a pecuária, a agricultura. Na China, a probabilidade maior que se trabalha atualmente quanto ao surgimento em Wuhan é justamente que no tal mercado de carnes, você observasse que produtores rurais tiveram contato com a Covid a partir de seus porcos de criação. Então a gente tem que observar que, na realidade, por mais que o morcego seja um vetor, a culpa mesmo é da humanidade. Então não é sair matando os morcegos, como aconteceu, por exemplo, no Peru. Isso não adianta. O que adianta é evitar esse tipo de desmatamento, esse tipo de política vergonhosa e absurda que só causa prejuízos à humanidade e agora está causando um ainda mais violento, que é a questão de uma nova pandemia por conta de um vírus. Bom, quando a gente pensa agora nessa questão até de Wuhan, a gente já pode entrar melhor nessa parte das humanas, na paralisação industrial e de comércio. Bom, quando nós pensamos nessa paralisação industrial e de comércio, o que eu quero dizer com isso? As indústrias e o comércio no mundo pararam. Primeiro em Wuhan, depois o mercado financeiro começou a se agitar porque percebeu-se que isso afetaria indústrias de vários lugares e antes da Covid supostamente chegar ao Brasil, muitas indústrias no Brasil já estavam sentindo os seus prejuízos. Afinal, o nosso mundo hoje é muito globalizado, isso você já deve saber. Quando a gente pensa no mundo globalizado, a gente também pensa num modelo de produção toyotista, no qual você vai observar diferentes partes do processo produtivo em diferentes países. Essa é uma característica, a produção flexibilizada, ou termo específico, espaço flexível. Guarda isso. Isso deve cair no vestibular. Por quê? Quando você tem a produção paralisada numa indústria da China, a peça que é produzida lá não chega, por exemplo, a uma outra indústria que precisa daquela peça. Nem vai chegar a maquiladora, por exemplo, no caso de um carro, numa indústria automotiva, lá no México, que tem muitas, você não vai observar essas peças chegando, você não vai conseguir produzir o produto final do carro. Apenas às vezes porque um pneu hidráulico, uma peça do carro não vai ter sido produzida onde deveria. Então, uma cidade, um país é suficiente para afetar todos no mundo globalizado. E quando esse país é a segunda maior economia do mundo no momento, que estava travando uma guerra comercial fortíssima com os Estados Unidos, é claro que os danos vão ser absurdos à economia global de modo geral. Lembrando que o principal parceiro comercial do Brasil é a China atualmente. Então o Brasil obrigatoriamente já sofreria com muitos com essa pandemia. Assim, e a gente pode pensar, ué, Longo, mas você tá falando sério? O Brasil realmente tem a China como principal parceiro comercial? Pelo menos tinha.
Assim, até a década de 80, os Estados Unidos vão ser o principal parceiro comercial brasileiro. Mas a partir dessa década, você vai observar uma diversificação do comércio no Brasil, com outros países por parte do Brasil. E novos parceiros comerciais, por exemplo, o Mercosul é um importantíssimo parceiro comercial brasileiro. E às vezes a gente nem percebe isso, mas a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, no que diz respeito a um viés econômico. Então, o clássico das Américas, que se considera o super clássico das Américas entre a seleção brasileira e a Argentina, não é tão conflituoso assim, porque ambos os países se beneficiam fortemente com o comércio entre si. Algo interessante a gente observar. Bom, quando a gente pensa nessa paralisação industrial e do comércio, entra também essa questão das políticas governamentais, porque vários países determinaram essa paralisação. Vários países provocaram esse tipo de medidas de modo a evitar problemas muito graves dentro do seu território. E os países que agiram mais devagar ou que não tomaram esse tipo de medida viram a situação chegando a níveis alarmantes e de fato muito preocupantes. A verdade é que a gente pensa assim de uma maneira um pouco mais filosófica a partir da organização política dos estados. O governo tem como um dos principais papéis garantir a sobrevivência, a vida e a qualidade de vida da sua população. Isso sob um viés mais recente, a partir das ideias de Keynes, dentro do estado de bem-estar social. Quando a gente pensa num estado dessa maneira, o estado vai agir de modo a evitar que a sua população se contamine muito, que a sua população perca o seu status de bem-estar social. Já pensando num Estado neoliberal, o fato é que o Estado vai interferir muito menos na economia, porque a principal característica do neoliberalismo é um Estado pouco interventor que libera o mercado, entre aspas, a se autorregular e agir conforme suas próprias leis. Então é interessante observar que países neoliberais vão ter medidas muito menos eficientes no combate à Covid. E não porque esses governos são piores necessariamente ou algo do tipo, mas porque é algo que está relacionado justamente à sua filosofia política. E a verdade é que nesse momento de pandemia a gente observa certas deficiências de algumas dessas filosofias. É interessante a gente observar isso também. No Brasil, especificamente, você tem um Estado neoliberal fortíssimo. O Paulo Guedes é um dos principais defensores dentro do Brasil e às vezes até, se a gente for parar para pensar, um dos fortes defensores do neoliberalismo a nível global, que abraça o consenso de Washington e não larga por nada. O Consenso de Washington de 1990, lembrando, foi aquele momento no qual os neoliberais se reuniram e determinaram as diretrizes básicas desse neoliberalismo que desde Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, já vinha sendo englobado e utilizado como política no Reino Unido. Ronald Reagan, dos Estados Unidos, também apoiou bastante esse neoliberalismo, mas vai ser só em 1990 que esse neoliberalismo vai ganhar uma cartilha de como fazer, como usar. Então, quando a gente observa um Brasil atual que utiliza muito esse neoliberalismo como política de Estado, vamos perceber um Brasil que de fato vai agir muito menos de modo a interferir na economia. Porém, quando o governo tenta agir de modo a evitar a paralisação, a gente pensa no governo federal, porque os governos estaduais e alguns governos municipais agiram justamente da maneira contrária. Então é interessante observar essas políticas governamentais contraditórias dentro do Brasil, na qual você vai ter um governo federal agindo contra as orientações da OMS, por exemplo, contra as orientações de todas as autoridades científicas do mundo, e vai promover uma diminuição das medidas de isolamento social, uma diminuição dessas medidas, com uma bandeira de não parar a economia, sendo que de fato a gente observa que a economia global vinha num panorama de crise. Em 2019, o PIB anual fechou em 2,9% no mundo, isso pensando no PIB global. E quando está abaixo de 2,5%, a gente já observa um cenário de recessão. Então, é quase que um consenso entre as pessoas que estudam de fato a história, a economia e a geopolítica atual que o mundo vinha caminhando para um cenário de crise econômica. A própria comercialização do petróleo a nível internacional é um belo exemplificador disso. O preço do petróleo atingiu níveis recorde em relação à sua queda dentro dessa pandemia, mas ele já vinha tendo uma série de problemas bem antes. Então você vai perceber o quê? A Covid vai atuar como um acelerador da crise que vai trazer esse cenário de crise econômica que já vinha se desenhando mais rápido para todas as pessoas. E pior, vai vir junto da crise sanitária que está dizimando muitas pessoas. Então isso é um assunto muito delicado e muito problemático para a gente pensar. A gente não pode achar que esses números são números frios.
É gente que tá perdendo a vida. São famílias que estão perdendo filhos, pais, mães, irmãos, tias, primos, parentes de todos os tipos. Então a gente não pode achar que esses números de 400, 800, 1.000 pessoas morrendo num dia, no Brasil só, são coisas, são números, são dados, são pessoas. Pessoas que estão perdendo a própria vida. E se a gente não se sensibiliza dentro disso, a gente está perdendo a nossa empatia, a gente também está perdendo o que nos caracteriza enquanto humanidade. Nossa, é forte falar isso. Ih, ficou um clima pesado. Vamos voltar aqui para a questão do SUS e das universidades. Por que que eu quis trazer isso também? Quando a gente pensa no SUS e nas universidades, a gente está pensando justamente em um sistema universal, um sistema de saúde, sistema único de saúde, perdão, que tem como seus principais preceitos ser universal, integral e tripartite, por exemplo. Ou seja, ele oferece saúde gratuita e de qualidade, no papel pelo menos, a todos os cidadãos do Brasil, sem discriminação de gênero, raça entre aspas, né? Assim, a gente sabe que o conceito de raça é um conceito batido cientificamente. Mas vocês entendem, em relação a preconceitos raciais, por exemplo, o SUS vai promover, a partir de sua filosofia de criação, isso, uma saúde pública gratuita e de qualidade para todos os brasileiros. E esse sistema vai ser curiosamente criado a partir da Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988. A partir dessa Constituição, cria-se o Sistema Único de Saúde, com o propósito de garantir o que por essa Constituição é previsto, que o sistema de saúde seja gratuito, que haja uma saúde para todos, de fato. Em 1990, no ano de 1990, vai ser publicada a Lei Orgânica de Saúde, que vai articular melhor o SUS, e em 2000 você ainda vai ter mais uma legislação aperfeiçoando esse modelo de organização. E o SUS é considerado uma responsabilidade de todas as esferas, dos três níveis de poder. Né, assim, o nível federal, estadual e municipal vão ser responsáveis pela existência e pelo funcionamento do SUS, de modo que impostos coletados em todos esses níveis são para gerar benefícios à população através do SUS. Mas, infelizmente, esse SUS tem sido muito sucateado. E isso, de verdade, é um dos projetos de tentativa de privatização. Porque quando você observa um sistema único de saúde que é referência global, por exemplo, a partir do seu processo nacional de imunização, a partir do qual 98% das vacinas do Brasil estão nas mãos do SUS, olha esse nível, que é referência no mundo inteiro, internacionalmente reconhecido e premiado, ou ainda o fato de o SUS ser o maior sistema de transplante de órgãos do mundo, ou ainda o fato do SUS e o Brasil ser o único país com sistema de saúde que seja gratuito para todos, ao mesmo tempo que tem mais de 100 milhões de habitantes, ou seja, entre todos os países com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil é o único com um sistema de saúde gratuito e universal. Olha a força que o SUS tem, olha a importância que o SUS tem. É ele que supostamente garante acesso à saúde para todas as pessoas que às vezes não vão ter condições de arcar com o sistema de saúde particular. Todos os brasileiros, tecnicamente, têm acesso à saúde a partir do SUS. Por isso a necessidade de lutar por um SUS de qualidade, porque é ele que vai garantir, pelo menos na hora de ser tratado em relação a problemas de saúde, uma uma diminuição dos processos de desigualdade, porque quando o SUS é sucateado, a desigualdade se reflete até na hora de tratar uma gripe. E no caso da Covid, não é só uma gripezinha. É muito importante a gente lembrar isso, gente. É uma doença violentíssima, é um vírus violentíssimo. Como eu já falei agora há pouco, ele tem uma capacidade biológica de infecção muito acentuada por conta dessas suas proteínas. Então é um vírus muito violento, é um vírus muito forte. E quem vai ajudar a gente a descobrir essas questões todas? As universidades. No Brasil, as principais produtoras de patentes, desenvolvedoras de pesquisas, são as universidades federais, as universidades públicas. Quando a gente fala de universidade desenvolvendo pesquisa no Brasil, a gente fala de universidade pública, universidade federal, algumas universidades estaduais, são universidades que desenvolvem essas pesquisas. Então, quando a gente fala da universidade pública, a gente não está falando de balbúrdia, a gente está falando de desenvolvimento de tecnologias, de modos de pesquisa, de técnicas de diagnóstico. A Universidade Federal do Paraná, recentemente, desenvolveu uma nova técnica de diagnóstico da Covid a partir de raio-x. São muitas as tecnologias desenvolvidas por universidades no Brasil. E isso tem que ser divulgado, isso tem que ser valorizado. Porque se não fossem as universidades, a gente já está muito pior do que nós estamos. Muitas universidades estão produzindo ventiladores mecânicos, equipamentos básicos de produção, que estão garantindo aos médicos, às pessoas que estão na linha de frente, enfermeiros, profissionais da saúde de modo geral, os subsídios que eles precisam.
Quando você observa portarias que cortam verbas, cortam bolsas de pesquisadores, CNPq, CAPES, você está percebendo que esses pesquisadores estão ficando sem o mínimo que eles precisam para viver. Não que a bolsa seja algo muito bom, afinal, 2.000 por mês quando você está fazendo um doutorado, 1.600 por mês quando você está fazendo um mestrado, por exemplo, não é muita coisa considerando que você dedica, às vezes, 12 horas do seu dia dentro de um laboratório. E isso é muita coisa. É gente que dedica a vida à pesquisa. E eu quero dedicar a minha vida à pesquisa. Eu fico profundamente triste em saber que o nosso país não valoriza isso, sendo que isso é a nossa principal chance de sair dessa pandemia, aliada, é claro, a políticas governamentais, de garantir o quê? Como eu falei, da segurança e seguridade social. Então a gente tem que pensar nisso com muito cuidado. Porque isso é uma coisa que pode ser cobrada numa prova de ciências humanas, por exemplo. Uma prova que seja com viés mais crítico, a partir da sociologia, por exemplo. Bom, outras pandemias e vetores, é importante a gente observar também que vai haver uma série de. A humanidade vai ter enfrentado já atualmente uma série de pandemias. Uma das mais importantes registradas é a famosa peste bubônica. Alguns chamam de peste negra, mas eu acho que esse nome é bem batido. Você deve imaginar o porquê, a questão toda do preconceito por trás dessa nomenclatura. Então, quando a gente pensa na peste bubônica, que é um nome melhor, né, a peste que está relacionada a uma bactéria, nós vamos observar o quê? A bactéria, também denominada Yersinia pestis, que foi descoberta a partir da ação de pesquisadores e, bom, esse nome tem justamente a ver com o pesquisador que estava chefiando essa pesquisa, o Alexander Yersin, por isso Yersinia pestis, pestis por conta da peste bubônica. Essa bactéria vai estar relacionada também a surgimento no Oriente, curiosamente, não se sabe se na China ou na Ásia Central, e vai chegar à Europa principalmente pela rota da seda. O vetor de transmissão, no caso dos vetores, a gente pode considerar que era a pulga que habitava no pelo de ratos, por exemplo. Essas pulgas transmitiam essa bactéria para os seres humanos, que desenvolviam a peste com bulbos na pele, essas bolhas em erupção quase de sangue que levaram um terço da população mundial da Europa da época à morte. Há estimativas entre 75 milhões e 200 milhões de mortos só pela peste negra, peste bubônica, perdão. Então, foi uma doença violentíssima. E você vai observar o quê? Processos de rotas comerciais, a Rota da Seda, que levou essa doença à Europa, como um dos principais veículos de transmissão. E a partir da Europa, os portos do Mediterrâneo foram os principais veiculadores dessa pandemia. Então observe a força que isso tem. É interessante a gente pensar que uma das principais causas para a peste negra ter, perdão, a peste bubônica ter se espalhado tão fortemente por vários locais foi ter chegado aos portos do Mediterrâneo, que era a principal rota de comércio. E quando a gente observa um mundo globalizado hoje, nós percebemos que um mundo globalizado, com relações comerciais tão intensas e trocas, fluxos tão velozes entre os países, entre as pessoas, a gente vai observar o quê? Uma facilidade muito grande de disseminação de doenças. Ainda mais quando você não tem políticas integradas de contenção desse tipo de situação. Se você tivesse uma política integrada entre países, ou ainda pelo menos um respeito às orientações de organizações supranacionais, você teria uma facilidade muito maior no combate, no controle a esse tipo de doença que surge no local, por exemplo. A ebola foi fortemente controlada por conta da violência que as pessoas viam a própria doença causando. Era uma coisa assustadora e esse medo provocou uma ação estatal muito rápida. Se a ebola não tivesse, às vezes, sintomas tão graves, tão fortes, pode ser que os países não tivessem se cuidado tanto. A ebola, que também, lembrando, é viral também. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa nisso, assim, por que que a gente está passando por tudo isso? É claro que a gente não pode achar um culpado. A verdade é que isso é uma situação muito complexa. Mas a verdade é que se houvesse políticas de integração supranacional de fato efetivas, a situação podia estar muito mais controlada. E, bom, diga-se de passagem, no Brasil já há relatos de que, segundo a Fiocruz, podia haver contaminação pela Covid já em janeiro, e não em 26 de fevereiro, né, em São Paulo, com um senhor de 61 anos, como foi confirmado. Então, existe a possibilidade de que no carnaval já tivesse gente com Covid no Brasil. Olha que doideira. É uma situação muito doida, muito difícil a gente parar para pensar. Outras doenças importantes que a gente vai observar, por exemplo, é a gripe espanhola, que chegou a matar o presidente do Brasil em 1918, o então presidente do Brasil. Então a gente vai observar uma série de pandemias na história da humanidade, no caso da gripe espanhola, como o próprio nome diz, gripe, é viral também, é importante a gente observar essa diferença,
E por isso que eu falei também de vetores, porque quando a gente pensa nos vetores de transmissão dessas outras pandemias, a gente tem que observar com muito cuidado, né, o que cada uma causa. O agente etiológico de cada uma é fundamental de se saber que sim, essas pandemias vão ter diferentes agentes etiológicos, algumas são virais, outras são bacterianas. Aliás, o antibiótico não mata bactérias, afinal, o antibiótico vai agir principalmente nas mitocôndrias, que vão apresentar, perdão, nas mitocôndrias, nos ribossomos tipo 70S, que são característicos das bactérias. Então é importante observar isso, né? Que assim, que os antibióticos vão atuar contra bactérias e não contra vírus. Muito cuidado, não confunda isso. É, eu falei das mitocôndrias porque eu me lembrei que nas mitocôndrias de seres humanos também há ribossomos 70S. E é uma das possibilidades de danos à saúde dos indivíduos quando tomam antibióticos, às vezes sem necessidade, por exemplo. E um fator muito importante de comentar também agora, se me desculpem a extensão que já está tomando, é que a gente não pode tomar o antibiótico só quando está com sintoma, porque depois disso você vai observar que sempre há bactérias que sobrevivem, as bactérias que têm uma resistência a esse antibiótico. Então, quando você deixa de tomar, você está promovendo um processo de seleção natural, entre aspas, né? Quase que uma seleção artificial, na qual você vai estar promovendo uma seleção entre as bactérias que têm a resistência a esse antibiótico. Essas bactérias, se forem muito expostas, é claro que elas vão chegar a um processo de morte, afinal, seus ribossomos vão ser destruídos. Elas não vão conseguir sintetizar proteínas e, portanto, não vão mais sobreviver. Agora, quando você toma por pouco tempo e deixa algumas que têm essa resistência viva, essas vão se proliferar e vai ser muito mais difícil combater. Estima-se que até 2050 a humanidade perca muitas vidas a mais por conta desse tipo de bactérias chamadas superbactérias, que de super só tem um plasmídio ou um gene extra de resistência ao antibiótico. Então a gente tem que observar isso com muito cuidado, e essa questão das superbactérias, né, que com certeza vão estar em provas pelos próximos anos, porque são um assunto muito importante. Bom, dito isso, para a gente chegar na matemática, eu só acho importante comentar dos outros coronavírus que a gente observou recentemente na humanidade. Em 2003, houve um surto de MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, também causada pela Covid, perdão, pelo coronavírus, um tipo de coronavírus. Ou ainda a SARS, a síndrome respiratória aguda, causada pelo vírus SARS-CoV-1. Olha aí o porquê do SARS-CoV-2. Porque é como se fosse um filho da SARS-CoV-1. A síndrome respiratória aguda é a mãe da Covid-19. Olha que coisa. Então, a gente passando disso, a gente pode pensar justamente na interpretação de gráficos na matemática, que é muito importante a gente ter essa interpretação. Por quê? Porque com os gráficos a gente observa um crescimento exponencial de casos. Como assim? Olha para o gráficozinho que está aí na sua tela. Esse gráfico em cima, branquinho, de fundo branco, está demonstrando um crescimento exponencial, porque você tem um número de casos, primeiro, muito baixo, e de repente esse número de casos tem um pulo, um salto enorme. Quando você observa isso, você observa uma curva exponencial. Essa curva exponencial se caracteriza porque uma pessoa transmite para três, essas três transmitem para outras três, ou seja, 9. Essas 9 transmitem cada uma para outras três, ou seja, 81. Então é um negócio violento. Tem que tomar cuidado. Perdão, 27. Nossa, me enrolei todo na matemática. Ih, gente, perdão. Aí a gente tem. E depois essas 27 para 81. Ou seja, é um negócio, assim, assustador se a gente for parar para pensar. Porque é um tipo de contaminação muito acelerada. E isso que caracteriza, você vê. 1, 3, 9, 27, 81 é um salto enorme. E é isso que a gente observa nos casos, no número de casos e ainda no número de óbitos por conta da Covid. Um salto expressivo por conta de ser um crescimento exponencial. A gente tem que se ligar nisso. Embaixo eu coloquei um outro gráfico muito importante, que é o famoso gráfico com medidas e sem medidas, como retardar o pico da epidemia. Bom, sem medidas de prevenção, você vai observar um gráfico que tem uma velocidade de crescimento muito mais rápida e atinge um pico muito elevado. Isso vai ser graças a um dado estatístico da estatística, perdão, chamado desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de variabilidade que vai observar a dispersão dos termos em relação à média. Ficou muito esquisito, não ficou? Mas é a definição oficial. Pensando numa tradução para isso, uma linguagem mais simples, basicamente vai ver como os termos, né, como que os dados estatísticos estão em relação à média. Quando você tem dados muito irregulares, quando você tem uma baixa regularidade, você vai perceber um desvio padrão alto. Ou seja, esse gráfico que tem um crescimento acelerado é um gráfico que tem um desvio padrão alto, porque a regularidade é muito baixa. Quando você observa o outro gráficozinho mais baixo, com
pico menor e com uma menor velocidade de crescimento, você tem um desvio padrão baixo, porque o desvio padrão baixo indica uma alta regularidade, ou seja, uma pequena dispersão desses termos. Você vai observar que a área do gráfico de baixo está muito melhor distribuída do que a área do outro gráfico. Você vai ter uma média coincidindo com a mediana, enquanto no outro gráfico você vai ter uma média aritmética muito maior do que a mediana. É um conceito estatístico, é um detalhe, sugiro que você anote isso porque é importante, mas a gente tem que observar isso com muita delicadeza e cuidado, porque quando você tem esse gráfico bem regular, com uma média coincidindo com a mediana, com áreas comuns entre os lados do gráfico, você vai observar um desvio padrão baixo, uma grande regularidade. E uma grande regularidade garante ao sistema de saúde a possibilidade de tentar atender as pessoas de maneira não simultânea. Isso permite, por exemplo, que se alcance uma maior eficiência na hora de evitar mortes pela Covid. Muita gente que não morreria se tivesse os devidos cuidados está morrendo, porque tem sistema de saúde que já entrou em colapso. É claro que quando a gente pensa nessa curva, a gente pensa no nível nacional. Mas muita gente já morreu e muita gente está morrendo por conta de não receber esse tipo de tratamento da maneira adequada. E como que a gente chega a achatar de verdade esse pico da pandemia, por exemplo, pico da epidemia no Brasil, no caso? Com medidas preventivas. Essas medidas que não se restringem apenas a isolamento social, mas medidas preventivas como um todo. O uso da máscara que retarda a proliferação de gotículas e partículas que podem conter o vírus SARS-CoV-2. O distanciamento entre filas, por exemplo, 2 metros pelo menos, que vai evitar também o contato da pessoa com esse tipo de coisa. A gente vai observar, por exemplo, também a face shield, que na realidade é o escudo para cara, né? Eu gosto de traduzir as coisas, eu prefiro a nossa língua. Prefiro muito mais brasileirês do que esses termos estrangeiros. Bom, esse face shield, na realidade, vai ser simplesmente uma máscara que vai proteger o seu rosto inteiro, basicamente. Por quê? Ouvidos, olhos, por exemplo, não ficam protegidos com máscaras convencionais. E há uma pequena possibilidade de que esses sejam portas de entrada para o vírus no seu corpo. É claro que você observa essa possibilidade real, mas quando você usa uma máscara dessa, como o caso da escudo para cara, você vai ter uma menor possibilidade ainda de contágio. Mas na impossibilidade disso, a máscara convencional é recomendada, é necessária, seja máscara de pano, mas lembre-se que usar a máscara pode salvar vidas. A sua, por não se contaminar, ou se você estiver com a Covid, a de outras pessoas. Porque a proliferação das gotículas que sai da sua boca, do seu nariz, vai ser reduzida, diminuindo a chance de contaminar, perdão, outras pessoas. Então, quando eu falo de matemática, interpretação de gráficos está relacionado muito a isso. Curvas exponenciais, esse gráfico de baixo é chamado de curva de Gauss, porque está relacionando o desvio padrão, a média, a mediana, com essa questão da contaminação. Essa curva de Gauss que é utilizada na matemática para muitas outras coisas. Em homenagem a Gauss, um dos maiores matemáticos da história, de fato. Eu sou apaixonado por matemática, então acho interessante comentar essas curiosidades. E bom, interpretação de gráficos dos mais diversos. Assim, você vai ter gráficos falando sobre os efeitos econômicos, sobre os efeitos políticos, efeitos de contaminação. São muitas possibilidades. Agora, o fato é que na matemática isso pode aparecer principalmente por meio de gráficos. E é importante ter esse tipo de coisa em mente. Penúltimo tópico sobre linguagens: arte, religião e a Covid. Por que eu vou falar de religião? Porque quando a gente pensa na religião, é um fator interessante para a compreensão da Covid. Ao mesmo tempo que você tem líderes religiosos ao redor do mundo conscientes da gravidade dessa situação, promovendo uma manutenção do isolamento social, das quarentenas ao redor do mundo, você tem líderes religiosos que são negacionistas, que são de fato conspiracionistas, dizendo que é um vírus chinês criado no laboratório para enfraquecer o sistema que foi criado por esses comunistas chineses. E cara, calma, o vírus SARS-CoV-1 é um vírus altamente mutável, ele é um vírus de RNA e RNA positivo. Mano, é um dos tipos de vírus mais suscetíveis à mutação que a gente encontra na natureza. Então, a probabilidade de ser um vírus de laboratório, ok, não vamos descartar. Assim, tudo bem. Mas, cara, quantos estudos ao redor do mundo indicam que esse vírus veio da natureza, veio de processos naturais de mutação? Então não faz sentido a gente ficar conspirando e não acreditando numa situação que de fato existe. A Covid existe, não adianta a gente ficar inventando de que não. É grave, sim, é uma doença perigosíssima. E daí, pelo contrário, tem sim o que fazer.
São muitas medidas, eu já falei muito sobre isso, então não vou ficar lembrando isso. Mas eu acho importante a gente lembrar da importância das lideranças religiosas no combate à Covid. O Papa Francisco é um exemplo que eu tenho mais próximo, assim, entre aspas, mais próximo, é claro. Né, assim, ainda mais nesse momento, ainda mais distante. Mas enfim, vocês entenderam a piada. É, porque é um líder religioso que tem um impacto e influência global e, bom, tá atuando de maneira interreligiosa, conversando, dialogando com outros líderes religiosos, justamente nesse propósito de defesa da quarentena, da pandemia, do isolamento social. E a gente observa algo muito interessante, essa relação entre ciência e religião. E eu sou profundamente apaixonado por isso também, a relação entre ciência e religião. Assim, você vai observar em vários momentos essa certa complementariedade, eu acho que é algo muito bonito a gente observar ao longo da história. É claro que a gente também vai observar momentos tenebrosos, como a Idade Média, no qual certos cientistas eram mortos pela igreja. A gente não pode ignorar esses momentos sombrios e vergonhosos da nossa história enquanto humanidade. Mas há outros momentos que têm uma relação curiosamente interessante. E bom, a arte, né, relacionada à Covid, a gente vai observar uma certa revolução no mundo artístico. Desde o Bansky, que é esse artista brilhante que atua e que começou a fazer algumas artes, obras, por exemplo, no banheiro de casa, e que fez uma em homenagem aos heróis, né, da atualidade. Se você procurar Bansky Banheiro Obra, você vai encontrar o que eu estou te falando. É belíssima a obra dele e tantos outros artistas que estão se reinventando nesse processo. As lives do Instagram, você acha que não vai cair nada disso nas suas provas? Se liga que vai. Por mais que não caia a música que o Gustavo Lima cantou ou que o Bruno e Marrone cantaram, pode ser que caia o impacto das pandemias na produção artística. Talvez isso seja algo muito relevante para você pensar no vestibular. Então se liga que está muito relacionado. Por quê? É necessário produzir arte de maneira geral. E outra coisa interessante a gente pensar da arte é que muitos artistas que trabalham e vivem do seu trabalho, basicamente, estão tendo que se reinventar também porque as pessoas demandam um pouco dessa arte. Muita gente está conseguindo manter melhor esse isolamento justamente por estar tendo acesso a filmes, produções culturais, produções artísticas. Isso ajuda as pessoas até a manter a saúde mental, que é algo muito importante de ser pensado, porque essa pandemia não provoca prejuízos, abre aspas, apenas, fecha aspas, na saúde física, mas muitos traumas na humanidade estão sendo deixados. Então é importante a gente observar isso. E nesse gancho eu já entro no tópico 10, que é o mundo pós-corona. E esse é um momento muito curioso que eu acho que é impossível a gente prever de fato o que vai acontecer, porque ao mesmo tempo que a gente tem que olhar com realismo, e infelizmente olhar com realismo é ser um pouco cético, de que você percebe uma ampliação das desigualdades clara que vai acontecer, problemas como a miséria e a pobreza se recrudescendo ao redor do mundo, você tem que parar para pensar que essa pandemia, esse momento, não pode ser ignorado de maneira sociológica, filosófica, política. A gente tem que pensar o que, que a gente quer para o nosso mundo, o que, que a gente quer para nossa vida. E não é aceitar o que vai acontecer, e sim ser agente transformador da sociedade. Porque o povo é a principal força de mobilidade social. Afinal, a população, se fosse parar para pensar numa pirâmide, é a parte mais baixa que sustenta a base. E a base da pirâmide é a principal responsável pela sua existência. Se a base se desestabiliza, a pirâmide inteira cai. E já pensou que bonito um mundo não piramidal, mas um mundo plano, no qual as pessoas se encontrassem no mesmo plano de igualdade, de fraternidade, solidariedade? Isso pode parecer um discurso muito utópico, mas se a gente ficar consciente da situação e lutar por uma sociedade mais justa, a pandemia que dizimou tantas pessoas, assim, talvez possa se aprender algo. Não tô falando de tirar algo positivo, porque não dá pra gente tirar algo positivo de uma doença que tá matando milhares, centenas de milhares. Mas sim de aprender a partir desse momento como agir de agora em diante. Então, eu acho que essa foi a reflexão que eu quis trazer. Bom, agora vai ter uma surpresinha para vocês para terminar esse vídeo, para ajudar a relembrar um pouco dos conceitos que aqui foram trabalhados e eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Muito obrigado. E bom, é isso. Então, gente, é chegada a hora da nossa paródia, que vai resumir um pouco de tudo que foi falado aqui hoje. É claro que alguns assuntos é impossível que sejam abordados, mas tentei resumir um pouquinho do principal, trazer um pouco do que a gente precisa lembrar na hora de fazer um vestibular, como era a proposta, né?
do vídeo aqui hoje. Então, eu espero que vocês gostem, espero que consigam lembrar dessa paródiazinha na hora do vestibular. Só reforçando o compromisso do Longocast, né? Assim, que em momento algum o nosso objetivo é gerar algum transtorno ou ofender alguém com essa paródia. A gente tem consciência da real situação e da gravidade dessa crise de saúde, dessa crise que está afetando, enfim, de tantas maneiras a população brasileira e mundial. Então, reforçando o nosso principal objetivo aqui é ajudar na educação e na memorização desse tipo de conteúdo, né, por parte dos vestibulandos, das pessoas que vão prestar vestibular ainda esse ano ou talvez no próximo. Enfim, nosso objetivo aqui é meramente com a educação, então a gente espera não ofender ninguém. Isso aqui foi feito com uma boa intenção de tentar ajudar a galera. Então, lá vai. Ao coronavírus RNA positivo, tem muita mutação. Se aloja no pulmão, neurônio de coagulação. E o Brasil dividido, se fecha tudo ou permite subnotificação e crise pela Covid. Coronavírus RNA positivo, tem muita mutação. Se aloja no pulmão, neurônio de coagulação. E o Brasil dividido, fecha tudo ou permite subnotificação e crise pela Covid. Ao corona, tudo em Wuhan começou. Talvez algum militar paralisa a produção ao surto declarar. Vem a OMS, pandemia outra vez. O mundo inteiro tá quebrado, pior pros mais pobres. E ainda tem lockdown, mais um monte de decreto. Põe máscara, lava mão e não me chega tão perto. Corona, vírus RNA positivo, tem muita mutação. Se aloja no pulmão, neurônio e coagulação. E o Brasil dividido, fecha tudo ou permite. Nunca estivemos prontos para enfrentar a Covid. Valeu, minha gente. Essa foi a paródia sobre o coronavírus a partir de um funk que eu ouvi alguns dias atrás. Trabalhava com a questão do Covid a partir de um viés muito cômico, eu diria, que fala bactéria. E não é uma bactéria, a gente sabe que é um vírus. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Esse foi o Longocast. Tudo o que você tem que saber sobre o coronavírus no Enem ou em outros vestibulares. Muito obrigado e até a próxima. Lembre-se, acompanhe o Longocast nas redes. Valeu!